Olá, meus amados, mais uma vez o Richelli, canal Sem Fermento, a paz de Arruxo. Desde já quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, dado os like, que tem se inscrito no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho e receba a notificação a cada vez que eu postar um vídeo. Então, eu queria conversar com vocês hoje a respeito de comunhão. Até porque eu também estou com o intuito de começar a reduzir os vídeos para que você possa buscar por si mesmo. Porque meu intuito aqui não é de me tornar um líder, não é de me tornar alguém como... não é de me instituir como um professor, não. Até porque eu nem conheço Bíblia, diante dos doutores da lei que nós temos aí. Tem pessoas muito mais qualificadas do que eu no conhecimento bíblico, porém não foram chamadas com esse propósito de falar contra o que os ensinos errados que tem aí pelo mundo afora. Então eu vejo assim, é como nos dias que o Salvador esteve aqui, né? Tantas pessoas ali eram capacitadas de letra, porém o Salvador não contou com nenhuma delas. Pegou aqueles que não tinham conhecimento algum e deu a eles a revelação do que de fato é as coisas que devem ser anunciadas. E aí você vê ele orando ao Pai, né? Graças te dou, benevolências te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos e revelaste aos pequeninos. Pequeninos aqui seriam os incultos, os iletrados. Ok? Então, assim, sem mais demora, eu queria analisar com você a respeito do que é comunhão. Se você me perguntasse o que é comunhão há mais ou menos uns 8 meses atrás, eu ia dizer para você que é estar unido com os irmãos na presença do Pai. Eu ia dizer na presença de Deus. Mas para que a gente não se estenda muito, abra sua Bíblia, Gênesis 5, versículo 22 a 24, para nós entendermos o que é estar em comunhão com o Pai. O que é estar em comunhão com o Pai? Sem óculos dá para ler, dá, mas fica muito desfocado. 22, né? Andou Enoque com Iarro, e depois gerou a Matusalém. Viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Iarro e já não era, porque Iarro tomou para si. Então, Enoque, ele tinha comunhão com o Pai, com Iarro. Não menciona aqui que ele estava em comum acordo com as pessoas, reunido com pessoas, reunido com as pessoas e de comum acordo com uma assembleia de pessoas. Mas não. Enoque aqui, ele andava com Iarro e por isso já não era, porque Iarro tomou para si. Ok? A comunhão que eu e você devemos ter não são com pessoas, e sim com o Pai. Pô, mas agora tu pegou pesado. Pô. A Bíblia diz que nós temos que ter comunhão com os outros, ok? Existem alguns textos que eu peguei aqui, e os demais textos ficariam por sua conta, tá? Porque eu vou só aguçar a sua curiosidade. Eu fiz a anotação de alguns textos. 1 Coríntios 1:9. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Iarro, pelo qual foste chamado, a comunhão de seu Filho, Yahushua, nosso Senhor. Então, ele está dizendo assim, que Iarro é fiel, e ele nos chamou para termos comunhão com o seu Filho. Ele nos convidou, nos convocou a termos comunhão com o seu Filho. Ok? Com ele e com seu Filho. Tem mais um texto aqui, 2 Coríntios também,
13:13. Abri em cima, não, só que eu estou no primeiro. É o 2 Coríntios 13:13. Que é Paulo aqui, né, se despedindo deles lá e desejando a eles alguma coisa. Diz assim: a benevolência do Senhor Yahushua e o amor de Yahu e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Então, a comunhão do Espírito, ou seja, no Espírito. Ele não está falando que a comunhão dos homens, como a religião ensina que comunhão é estarmos reunidos num determinado recinto e ali nós estamos comungando uns com os outros. Na verdade, a religião ela não entendeu o que de fato é a comunhão. A comunhão ela excede a compreensão religiosa. Ela excede a compreensão religiosa. E hoje eu só consigo entender porque eu não tenho mais uma compreensão religiosa a respeito do que diz as Escrituras. Ok? Se você lê isso aqui com aquela mentalidade religiosa, você vai entender exatamente como eles ensinam. Mas se você lê isso aqui como um livro do qual você adquire conhecimento além do que aquilo é ensinado, além do que é ensinado dentro da religião, você de fato está livre, você de fato está liberto. E aqui não é para que você leia de acordo com aquilo que foi ensinado dentro da religião, mas é para que você leia e entenda como de fato é. E aí eu digo para você que a comunhão excede o que a religião ensina. Então, tem mais alguns textos? Tem. E nós vamos ler, mas os outros textos eu vou deixar que você mesmo pesquise, para que você cresça não somente no conhecimento do Salvador, mas que você cresça também no amor ao próximo. Porque a religião ela ensina que você tem que crescer na graça e no conhecimento de acordo com o que está escrito. Porém, ela não ensina que você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Se você não ama a si mesmo, então não use o seu exemplo. Use o exemplo do Salvador que disse que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amo. Que se o meu exemplo não serve para amar o próximo, eu tenho o exemplo dele para amar o próximo. E o dele é infalível. Ok? Porque tem dia que eu não me amo. E nesse dia então, eu vou sair fazendo mal a todo mundo. Assim, o mal que eu desejo vir sobre mim, eu vou desejar que venha também sobre os outros. Então, a religião ela não compreendeu o que de fato é comunhão. Mas nós vamos revelar isso aqui, de acordo com as Escrituras. Ok? Tem mais um texto. A comunhão ela acontece no Espírito, tá? Se eu não disse, eu estou dizendo agora que comunhão é estar de comum acordo. A palavra comunhão é estar de comum acordo com alguém ou com um grupo. Se nós trouxermos para o lado físico, nós estaremos de comum acordo com alguém. Mas se nós deixarmos no campo espiritual, nós temos que estar de comum acordo com aquele que criou todas as coisas, com o nosso Pai, com o nosso Salvador. Como eu disse, estar de comum acordo, ou seja, ter o mesmo sentimento. Se eu nutrir o mesmo sentimento em que havia no meu Salvador, eu serei capaz de amar o meu próximo. E aí nós vamos entender o que de fato é comunhão. Existem mais textos, vamos pegar aqui Gálatas 2:9. Ali ele está falando de Barnabé. Eu nem ia pegar esse texto aqui não, mas vamos pegar Gálatas 2:9. Se eu não me engano, ele está mencionando a respeito de Barnabé. Procurando óculos. Quando conheceram a graça que me foi dada, ou seja, Barnabé está relatando aqui, ele está conversando aqui com o pessoal, né? Tiago, João, os apóstolos. Aí quando eles conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas me entenderam a mim e a Barnabé
e a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então aqui, Paulo aqui, ele está falando que quando ele se apresentou ali a Pedro, Tiago e João a respeito do que ele havia feito, e Pedro, Tiago e João entenderam, e eles que eram reputados como coluna, disseram a eles: olha, nós vamos para a circuncisão, vocês vão para a incircuncisão, mas na mesma comunhão, de acordo com o que vocês falaram, nós estamos na mesma comunhão. Então ele e Barnabé foram designados para os gentios, e ele, Pedro, Tiago e João voltaram-se para os circuncidados, para os judaizados, para os judeus. Ok? Então aqui eles foram introduzidos na mesma comunhão. Na comunhão de quem? Na comunhão do Pai e do Filho. Não na comunhão dos apóstolos. Quer dizer, na mesma comunhão dos apóstolos, porque eles estavam pregando a mesma coisa. Eles estavam de acordo com as mesmas coisas. Mas por que eu disse que a religião não entendeu ainda e que excede o entendimento da religião? Excede. Tem mais texto. Filipenses 2, versículo 1. Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses 2:1 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, ou seja, não precisa nem entrar nessa questão aqui do entranhados afetos e misericórdia. Por exemplo, o que ele quis dizer aqui? Se há alguma consolação, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação, algum amor e alguma comunhão no Espírito, ou seja, comunhão no Espírito, e se há entranhado em mim afeto e misericórdia, ou seja, amor ao próximo e misericórdia, a gente vai entender isso melhor pulando para os versos que vem agora. Que vem agora não, para os 2 versos que vem depois desse. Filipenses 3, 10. Filipenses 3:10 para a gente pular para os outros 4 últimos versículos. O 3:10. Para o conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com a sua morte, para algum modo alcançar ressurreição dentre os mortos. Não, é só o 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Comunhão de quem? É com os homens? Não, é comunhão com o Filho que padeceu, sofreu e que se entregou por mim e por você. Para nós podermos conhecer na comunhão com Ele. É com Ele. A nossa comunhão é com Ele, que teve a sua vida ceifada por mim e por você. Então agora nós vamos partir para o texto que eu falei, que a religião não compreende, o texto pelo qual eu falei que a religião não compreende, a comunhão, porque isso excede a compreensão religiosa. Então nós vamos olhar agora os textos. 1 João 1, capítulo 1, versículo 6. João 1, versículo 6.
Isso aqui eu quero que você preste bastante atenção. Vai ficar muito claro para mim e para você. Para mim já clareou, eu espero que clareie para você. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Bom, o que João está querendo nos dizer com isso aqui? Se dissermos que temos comunhão com eles e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Dá um pulinho, esse aqui é o 1 João capítulo 1, versículo 6. Dá um pulinho para o 1 João capítulo 2, versículo 10. De repente nem precisa virar folha, que nem no meu caso aqui. Está logo aqui. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Ok? Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Agora volta para o versículo 7 do 1 João. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yahushua, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bom, se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ok? Aí, lá no capítulo 2, versículo 10, diz que aquele que ama não está em trevas, mas na luz, né? Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aí aqui o 7 diz: se porém andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yahushua, nosso Salvador, nos purifica de todo pecado. Então o que é necessário eu e você entendermos aqui? Que eu digo assim, eu tenho comunhão com o Pai, porém eu ando em trevas, eu estou mentindo. Mas aí João, ele continua dizendo, ele diz assim que se nós amamos os irmãos, estamos na luz. E aí aqui ele diz assim, aquele que anda na luz como ele na luz está, ou seja, para que eu tenha comunhão com o Pai, é necessário que eu ame. Eu só posso ter comunhão com o Pai quando eu amo o próximo. Quando eu amo meu irmão. E aí eu faço uma pergunta. Você que se diz cristão, quando se reúne ali naquele local em que você denomina como igreja, você ama a todos que congrega com você? Aí eu faço uma outra pergunta. Todos o amam da mesma forma? Porque pode ser que você diz assim, não, tá vendo aí? Nós temos que congregar, nós temos que amar uns aos outros, como está dizendo aqui. Temos que mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Yahushua, por exemplo, nós só teremos comunhão uns com os outros se nós andarmos na luz. Aquele que diz ter comunhão com o Pai e anda em trevas é mentiroso e não pratica a verdade. Aí João ele diz assim, aquele que ama seu irmão permanece na luz. Só há uma maneira de eu me manter na luz, é amando. Só há uma maneira de me manter em comunhão com o Pai, é amando. E eu só continuarei em comunhão com Ele quando eu amo ao próximo. Aí você fala, viu? Aí eu digo para você, se você está no recinto do qual você diz ser igreja, você ama a todos. Se porventura ali tiver um do qual você não ama, você não está em comunhão, você está em treva. E se porventura você está ali e aqueles indivíduos que ali se encontram com você
porventura um ali não lhe ama, ele também está em treva. E não é o fato de estar em aglomeração, em grupo, mas a questão aqui é o amor incondicional. Eu não dependo. Quer ver uma coisa? Eu lembrei de uma passagem. Paulo, Filemão, Timóteo, Hebreus, antes de Hebreus, Filemão. Filemão diz assim, ó, lembrei aqui agora. Que ele está ali enviando Onésimo, né? Que, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui diz assim, que Paulo ele está enviando Onésimo a Filemão aqui, a Teófilo, não lembro agora, que eu não vou parar para procurar aqui, senão eu teria que ler tudo, que eu não marquei. Ele está enviando e pedindo para que esse a quem ele enviou fosse recebido como a ele mesmo. Paulo aqui estava preso, não se sabe bem se em Roma ou se em Éfeso. E aí ele está falando assim, olha, se você me considera em comunhão ou amigo, recebe ele como receberia a mim. E aí você diz assim, a comunhão está junto. Não, Paulo estava preso e ele enviou essa carta aqui a Filemão. Eu queria achar aqui para poder mencionar. E aí ele vai e fala assim, né? Como que ele poderia estar em comunhão se ele estava preso? Ok? Aí você entra no recinto e eles dizem assim que tão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam em união, né? Aí eles dizem também comunhão. Aí pula lá para Atos, que eu quero finalizar esse vídeo. Pula para Atos 2, 42. Atos 2, 42. Diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quem perseverava? As pessoas as pessoas, né, que ouviram os sermões de Pedro e tiveram as suas mentes convertidas, ou seja, mudando o seu modo de pensar, de ver as coisas. Eles perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos e na comunhão. Que comunhão? Na comunhão que os apóstolos tinham com o Criador. E eles persistiam nisso. E no partir do pão, não é de Santa Ceia, é no comer o pão de fato e compartilhar isso com os irmãos. Então eles perseveravam na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos, de que a comunhão era com o Criador. Ok? Por que eu digo que a comunhão era com o Criador? Abre de volta. Volta lá no 1 João, porque esse eu deixei por último. E aí você veja, depois com mais calma, outros textos que sustentam isso que eu estou falando como verdade. 1 João 1,3. O que temos visto, João está relatando aqui, né, na sua carta. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Opa, aí ó, comunhão com a gente, hein? Comunhão conosco, pessoal, hein? Vai dizer isso, né? Para que tenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Se você quer ter comunhão comigo, você tem que estar de comum acordo com o Pai. Você tem que saber que eu estou de comum acordo com o Pai. E se você quer ter comunhão comigo, você tem que entender que a minha comunhão é com Ele. E a sua também deve ser com Ele. Ou seja, você tem que estar de acordo com Ele assim como eu estou de acordo com Ele.
Era o que João estava dizendo. Vocês querem concordar conosco? Saiba que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, não é com mais ninguém. Ok? É a mensagem que eu deixo para você no dia de hoje. Existem mais textos que vocês podem buscar e todos eles vão mostrar para você que a comunhão não é com o próximo. A comunhão é com o Pai e com o Filho. Ou seja, o meu acordo, a minha preocupação não é com a preocupação dos homens, mas a minha preocupação são as preocupações do Pai. É como se fosse isso, tá? Eu tenho que viver de acordo com o sentimento, de acordo com a vontade do Criador e com a vontade do Salvador, e não com a vontade minha e nem de homem algum. Saiba-se isso. Então, por isso eu deixo essa mensagem, pedindo para que vocês estudem, analisem, e só assim vocês não serão enganados. É a paz de Yahushua para vocês e um beijo no coração. Até a próxima, pessoal.